Sejam todos muito bem-vindos ao Sofá da Lua com Caru Miranda. E antes de fazer a apresentação oficial da minha convidada de honra, quero agradecer a Juni Fibra Ótica, melhor internet de Viçosa e região. Caru, Olá, seja Luana. muito bem-vinda. Muito bom. Carolina Miranda, mais conhecida como Caru Miranda, que é engenheira florestal de formação. Você trabalhou um tempo na área e Isso. hoje é a idealizadora do Instituto Maternar e trabalha com constelação familiar, que é um dos assuntos que serão tratados nesse sofá. Para Sim. início de conversa, queria que você falasse o que é constelação familiar, como funciona. Luana, então, a constelação familiar, ela é uma ferramenta terapêutica baseada em diversas outras técnicas da psicologia, como o psicodrama, gestalt terapia, terapia familiar, né? Então, Bert Hellinger, ele uniu essas ferramentas. Bert Hellinger, então, ele é, além de psicólogo, ele é também psiquiatra. Então, ele agrupou essas ferramentas e, a partir da observação também de uma vivência que ele teve nas comunidades Zulus, na África, que é uma comunidade que preza muito, que honra muito as questões da ancestralidade. E aí ele fez algumas observações sobre algumas leis que regem os relacionamentos. Não só os relacionamentos familiares, mas os relacionamentos de uma forma geral. A forma como nós nos relacionamos com o mundo dentro dos grupos aos quais a gente pertence, né? E essa ferramenta ela foi chamada de constelação familiar porque o primeiro sistema ao qual a gente pertence é o da família, né? Então, nós pertencemos a diversos sistemas, os nossos sistemas religiosos, da religião onde a gente frequenta, o nosso sistema do nosso trabalho. Por exemplo, eu fiz e faço parte do sistema da Universidade de Viçosa, porque eu estudei lá. Então, através dessa observação que ele fez de como que funcionam os relacionamentos, mais esses conhecimentos de diversas outras ferramentas que são também da psicologia, ele trouxe para nós isso que é a constelação familiar sistêmica. Inclusive, ele tem um livro publicado, onde ele é alemão, né, Isso, de nascença, e isso ele é ele alemão. tem um livro famoso que chama Constelações Familiares, Uhum. onde ele tem alguns posicionamentos polêmicos, como é o caso da adoção, que ele fala que desrespeita a ordem cronológica, enfim. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Então, esse livro, ele é, na verdade, um manuscrito a respeito da observação de algumas constelações, então é como se fosse uma entrevista com Bert Hellinger, né? E em relação à adoção, por exemplo, não existe assim, não pode adotar, não é isso. O que ele diz é que, segundo essas leis que regem os sistemas, que ele observou, as leis dos relacionamentos, que a gente chama de leis do amor, por essas leis, a gente observa que há uma desordem no caso da adoção no seguinte momento. Por exemplo, às vezes um casal que não consegue ter filhos ou que tem um filho que não conseguiu sobreviver em algum momento, seja durante a gestação ou às vezes uma criança pequena que veio a óbito, aí o casal vai lá e adota uma outra criança. O que que acontece? Essa criança ela vem para substituir alguém. Uma E perda. isso, exatamente, isso é o que seria considerado uma desordem. Agora, vou te falar uma outra frase de Bert Hellinger, que é a seguinte: não me prendam em minhas palavras. A vida ela é viva e orgânica. Então, cada caso é um caso. Quando ele fala dessa questão da desordem em relação à adoção, em momento algum quer dizer não adote, não é isso. Ele quer dizer que quando você faz uma adoção, isso tem que ser feito com muito respeito aos pais que geraram a vida e permitiram que aquela criança existisse. Porque o que a gente vê muitas vezes
No caso da adoção, por exemplo, você então adota uma criança para substituir uma criança que não pôde existir Ou por então qualquer para motivo. salvar um casamento, né? Exatamente, Tudo exatamente, isso tem que ser feito com muito respeito e muito amor. exatamente. E no próximo bloco, mais amor, mais constelação familiar com Caru Miranda. Aguardem. Visite Canaã o ano inteiro. Conheça nossas belezas naturais, religiosidades, eventos, cultura e, é claro, nossa gente, que é o nosso maior patrimônio. Prefeitura de Canaã. Desenvolver para crescer. De volta com o Sofá da Lua e minha convidada de honra, Caru Miranda. Caru, no bloco anterior, você falava sobre os aspectos da adoção à luz de Bert Helling. Queria que você fizesse seus complementos, porque é um assunto bastante polêmico e que gera curiosidade. Sim. Então, Luana, quando eu falo em relação ao respeito, o que acontece? Nós somos, cada um de nós, a única possibilidade de nós existirmos é através do nosso pai e da nossa mãe. Se fosse outro pai ou outra mãe, não existiria nós, Sim, quem somos, né? sim, sim. E quando acontece a adoção, geralmente, o que é falar assim, está fora de ordem? Por exemplo, você adota uma criança que foi, né, que os pais não puderam criar, ou, né, em casos mais extremos, uma criança que foi abandonada na rua, enfim. A gente tem uma tendência a fazer um julgamento quando encontra essa criança e dizer que mãe fez isso, essa mãe é monstruosa, né? Claro que não é algo bonito, mas é o melhor que ela pôde fazer. E às vezes aquilo que ela fez foi justamente para que alguém pudesse oferecer melhores condições do que as dela. E aí quando você pega essa criança e tem esse olhar para essa mãe e para esse pai que geraram essa criança, você está trazendo problemas para essa criança, pois se ela é absolutamente constituída dos pais, do pai e da mãe, e você olha para os pais com esse olhar de indignação, de que seja uma pessoa má, na verdade a própria criança se sente dessa forma. Estigmatizada, Né? Porque ela lá tá lá. Você fala, a mãe dela é um monstro. E aí ela tá lá, ela é 50% a mãe dela. Então como que essa criança se sente? Então isso costuma ser uma adoção que pode vir a dar problemas para a família da criança, né, crescer, ser uma pessoa revoltada, infeliz, se sentir deprimida, porque ela não se sente honrada e amada dentro daquilo que ela é. E ela é biologicamente os pais. E você citou muito a questão do amor, do respeito. Existe constelação para grupo de família? Há alguma restrição de idade? Qualquer pessoa pode constelar? Então, geralmente, Luana, para constelar, não existe restrição, tá? É possível você constelar uma criança, por exemplo. Contudo, os problemas eles começam em nós, né? As crianças elas refletem absolutamente aquilo que elas sentem dos pais. Então, eu sugiro sempre, eu acho mais interessante, embora seja possível constelar a criança e funciona também muito bem, mas que você comece esse cuidado através dos pais, porque uma vez que os pais estão bem, essa criança tende a ficar melhor, né? Ela já vai refletir uma outra consciência que vem dos pais. Qualquer idade pode ser constelado. Um filho menor de idade, uma criança, ela pode ser constelado através dos pais,
porque pela lei da hierarquia os pais são maiores, então os pais podem constelar os filhos, mesmo os filhos maiores. Mas no caso dos filhos maiores, a gente sugere que você tenha a permissão do seu filho. Olha, eu gostaria de fazer Autorização, um certo. trabalho de constelação para você. Porque aí fica uma coisa mais equilibrada, né? Mas todas as idades podem ser E o consteladas. seu Instituto Maternar, ele também vai em encontro com a constelação? Como é que você une as duas práticas? Mas aguenta a mão aí que você vai nos contar tudo isso e muito mais no próximo bloco. Tá ótimo. Visite Canaã o ano inteiro. Conheça nossas belezas naturais, religiosidades, eventos, cultura e, é claro, nossa gente, que é o nosso maior patrimônio. Prefeitura de Canaã. Desenvolver para crescer. De volta com Carol Miranda no sofá maternal, amoroso e lindo. Carol, você falava a respeito do, né? Eu, na verdade, perguntei a respeito do Instituto Maternar, como é que você conjuga, né, o trabalho de constelação com o seu instituto, você que é mãe de 2 pimpolhos lindos. Sim, Luana. Tudo na vida da gente é um caminho, né? Então, assim, as pessoas falam, mas você estudou engenharia florestal, e aí você tem a empresa, como é que é isso? É o caminho que me trouxe até aqui, né? Para que hoje eu fosse consteladora familiar. Na verdade, eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar com terapias, né? Trabalhar nessa questão de ajudar mesmo as pessoas, isso é uma coisa muito minha. E por várias questões, né, familiares também, eu acabei fazendo engenharia florestal. E a maternar, que você perguntou, ela surgiu junto com a minha maternidade. Na época eu trabalhava ainda na área da engenharia, quando eu engravidei. E a maternidade, ela traz às vezes um pouco de solidão pra gente, né? É um momento bem recluso, assim, de muita dedicação. E eu passei a sentir muita falta de conviver com outras mães, de ter outras mães perto de mim, aliado à questão financeira também, né? Porque eu deixei de trabalhar. O João Luiz, o meu primeiro filho, ele nasceu um pouquinho antes do tempo. Eu era mãe de primeira viagem, então eu falei, né? Não posso mais ficar viajando, então eu vou cuidar agora disso. E a gente começa a perceber que faltam algumas coisas para nossa realização enquanto pessoa mesmo. Então, eu comprei um sling para usar com o João Luiz, né, que é o que eu produzo pela empresa Maternar. E aí várias pessoas me perguntavam na rua, nossa, que legal isso aí e tal, onde que compra? Aí eu falei, gente, uma forma de eu ter as mães perto de mim, ter uma renda financeira, é eu começar a produzir slings. Aí eu comecei a estudar muito sobre slings e concomitantemente eu vinha estudando muito sobre a maternidade, porque eu tive uma gestação complicada. Então comecei a estudar sobre amamentação, gestação, parto, tudo que era possível sobre a maternidade. E falei assim, bom, eu vou começar a produzir slings, que daí eu vou atingir todos os meus objetivos. E quando essas mães chegavam até mim, eu via que eu tinha muitas informações, eu recebia muitas informações, era uma troca, mas eu queria também oferecer um acolhimento terapêutico mais técnico para essas famílias. Então, foi onde eu tive a oportunidade de começar a estudar a constelação familiar. Então, eu falo que é todo um caminho, na verdade, né? Você observou uma lacuna, uma deficiência para dar um suporte às mães, você enquanto mãe, Exatamente. né? Já era algo que eu sempre tive esse desejo, né? Eu sinto que é algo assim, que é o meu maior talento,
né? Sim. A maternidade, eu trabalho Que com as lindo. terapias. E aí eu consegui trazer tudo isso num pacote só. E a maternidade foi o que me deu a força para realizar esse meu sonho, depois de ter estudado engenharia florestal, ter trabalhado na área. A maternidade foi aquela força de falar assim, olha, agora você tem 2 meninos e você pode ser um exemplo de que a gente pode seguir o nosso caminho, fazer aquilo que a gente quer. Carol, eu estou encantada com o seu trabalho, eu que já acompanhava nas redes sociais e eu quero que você mostre para a gente um slim, que tá aqui, ó, gente, no visor aí, um slim. Para adquirir esse produto é só entrar em contato com a Carol, consteladora. E vida longa, um beijo nos seus filhos, que Deus te abençoe, que você possa realmente seguir seu coração e impactar mais mulheres, mães, porque como você mesmo diz, é seu maior Talento. talento. E de talento, Carol tem de sobra. Muito Querida, agradecida, obrigada, viu, tá? Pela Luana? presença. Volte Eu sempre. O agradeço. sofá é seu, tá? E é isso, pessoal. Obrigada e muito amor pelos seus filhos. Muito obrigada, Luana. Muito agradeço.